As despesas discricionárias são aquelas despesas que o governo pode fazer o que quiser. Elas devem cair para praticamente zero no fim desta década. Economistas veem um cenário de colapso das contas públicas. É assunto para o Daniel Rittner. Gosta de um colapso, né, Daniel? Eu não tenho nada a ver com isso não, William. Você é só o mensageiro, sabemos, você é só o mensageiro. Vamos lá. A gente está só advertindo. William, ontem o governo apresentou os números da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do projeto que está enviando ao Congresso, e ali numa tabela, no meio de toda a apresentação, tem um panorama, um cenário até 2029. Na última linha dessa tabela, vem algumas informações bem importantes, que é o quanto se tem de despesas livres para gastar no orçamento até o fim desta década. Em amarelo, a gente vê o valor nominal, em bilhões de reais. Em azul, a gente vai vendo a curva, o quanto isso representa como proporção do PIB. Hoje a gente está num cenário de 1,8% do PIB em despesas discricionárias no orçamento, são mais de 200 bilhões de reais, mas isso vai caindo ano após ano por causa de política de valorização do salário mínimo, vinculação de gastos orçamentários, pisos de educação e saúde, por aí vai. E isso vai caindo, até chegar em 2029 a menos de 10 bilhões de reais. É menos do que o orçamento anual do Ministério dos Transportes e é menos de 0,1% do PIB. Tem um detalhe, William. Esses números que estão aí não têm as infames emendas parlamentares. Se a gente colocar na conta as emendas parlamentares, vamos ver o quanto sobra. Começando ali de 2026 e indo até para 2029, o que está em amarelo são as emendas parlamentares impositivas e não impositivas, que tem um histórico também de execução. E em azul, o quanto sobra daquele orçamento discricionário. Em 2026, a gente tem 53 bilhões de reais em emendas e sobram em despesas livres 155 bilhões. O orçamento das emendas vai crescendo ano após ano e o que a gente vê em 2028 já não teremos dinheiro em despesas livres para gastar no orçamento e em 2029 essa conta fica negativa, ou seja, o governo não terá dinheiro suficiente sequer para pagar as emendas parlamentares como despesas discricionárias. É esse o cenário de verdadeiro shutdown da máquina pública. Felipe Salto, desculpe a brincadeira, é apenas para tentar tratar disso com um pouco mais de humor, se é possível. A gente não está falando de arcabouço fiscal, nós estamos falando de alçapão fiscal. E lá dentro do alçapão tem uma ratoeira aberta, esperando. Exatamente isso, William, porque quando a gente observa a evolução do gasto, a matéria mostrou bem, você tem os discricionários, que são os não obrigatórios, e o restante, que é previdência, salários de funcionários públicos, gastos sociais, toda sorte de benefícios e despesas que você não consegue comprimir, mas não consegue comprimir no curtíssimo prazo. A saída para essa armadilha é resolver esse problema estrutural do gasto muito engessado. O orçamento tem uma rigidez, se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo, que a gente sempre gosta de comparar, lá o orçamento é 60% rígido, quer dizer, tem 60% de obrigações. Aqui são 94%, mais as emendas parlamentares que viraram obrigatórias. Aquele gráfico do Daniel, que termina com uma barrinha negativa, mostra que as emendas ganharam um tratamento tal que elas têm uma prioridade. Quer dizer, mesmo se não tiver recurso para custeio da máquina, bolsa de pesquisa, o que quer que seja, para as emendas está carimbado, está garantido. Então, isso precisa mudar, sob pena de não ter arcabouço fiscal ou qualquer regra que economista possa inventar que resolva essa questão. Thaís, o mais surpreendente é quanto que se vem falando disso. E agora é o próprio governo, ao apresentar ao Congresso as estimativas de como pretende tratar as contas públicas, que anuncia que vai ter um colapso? William, a apresentação do projeto de lei do ano que vem deixou o governo numa situação complicada, né? Porque foi o próprio governo que teve que admitir que o arcabouço deu errado. E não adianta o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a sua equipe, ficarem enaltecendo, olha, vamos cobrir
Vamos cumprir a meta. Ano que vem, 2026, podem esperar. Teremos superávit primário, um superávit primário pela primeira vez desde 2022. Um superávit primário sem contabilidade criativa. Estamos fazendo um equilíbrio fiscal, fizemos o maior controle fiscal dos últimos 10 anos, em 2023, 2024 especialmente. Aí a pergunta que fica é a seguinte, William, como é que o governo quer vender que está construindo um controle, está construindo um ambiente de equilíbrio fiscal, se o governo que chegar não vai poder governar? E se for o próprio governo? Você não falou que eles estão de olho na eleição? Nós não estamos... só pensam nisso. Exato. Então, assim, é um equilíbrio fiscal que acaba numa ingovernabilidade do setor público. É um equilíbrio fiscal que não só acaba com a ingovernabilidade, mas com a dívida pública crescendo, porque na conta até 2027 ainda tem coisa fora do orçamento, como é o caso dos precatórios, por exemplo, que vão ter que voltar. Então, e por último que eu quero deixar aqui, que eu acho que é um bom debate para a gente fazer com o Felipe, na contramão daquela queda drástica das despesas discricionárias, que acaba virando uma conta negativa, tem a subida... Absurda, né? Vamos dizer para a audiência, isso é absurdo, isso não existe. Um absurdo, não existe. Mas o X que se forma naquela tabela é o aumento das despesas obrigatórias, que vão comprimindo as despesas livres. E o aumento das despesas obrigatórias está acontecendo por políticas adotadas pelo governo Lula. Digo aqui, de passagem, aumento real das despesas públicas pelo arcabouço fiscal, até 2,5% acima da inflação. Reajuste real do salário mínimo, que compromete 70% das despesas do orçamento. E a vinculação, de novo, ao teto constitucional de gasto de saúde e educação. Então, os três principais gatilhos, fora as emendas e precatórios, mas do ponto de vista qual foi a política pública adotada pelo governo Lula, esses três gatilhos são aqueles que mais empurram com uma velocidade e intensidade a piora dessa configuração do orçamento público, em que as despesas obrigatórias disparam e as livres encolhem. Caio, Daniel e você, o trabalho que vocês têm feito de repórteres políticos, já nos disseram X mil vezes que não passa nem pertinho, por um fio de cabelo, a ideia dentro do governo de mexer na atual forma como ele trata as contas públicas. Agora, quando ele mesmo diz ao país, espera aí, a situação vai ficar assim, e aí? Bom, e aí vamos ganhar a eleição em 26, e se a gente ganhar, no caso eles, ver o que faz a partir de 27. Não há hipótese hoje do Palácio do Planalto, do Lula, da equipe econômica, liderar qualquer movimento para rever tudo que a gente acabou de ver. E aí fica uma situação que, se a direita ganha em 26, seja quem for o candidato, está contratando um governo impopular a partir de 27. E a outra dúvida é se a esquerda ganha, o que eles vão fazer? Eu ouvi recente de um cacique político grande que o PT não sabe governar sem dinheiro. E que nesta passagem, né, nesse Lula 3, está demonstrando isso, que não consegue. Só consegue igual foi ali no boom das commodities, ali no começo do século. E projetar isso para 27 é muito mais... a dúvida é muito maior do que eles fariam se eventualmente ganham. Felipe, como é que você vê a questão fiscal assim, nesse prazo mais curto? Algumas análises de risco, feitas inclusive por consultorias internacionais, assinalam o seguinte: não, a gente não registra uma queda abrupta, a gente registra uma lenta deterioração, ou não? Bom, eu acho que a gente tem que tentar tirar um pouco a tinta, né? Que às vezes a gente carrega muito quando vai falar da questão fiscal. Obviamente que a situação é gravíssima e tudo mais, mas nós estamos longe de um quadro de insolvência. A dívida é muito grande, se aproximando de 80% do PIB, o que é aproximadamente 13 pontos percentuais do PIB superior à média dos países comparáveis, os emergentes, no grupo no qual o Brasil pode ser incluído. Então é uma dívida alta, nós temos um juro real muito alto, então o déficit, esse primário que a gente sempre fala, é só um pedacinho, né? Tem uma conta de juros enorme também, que acaba levando a conta total a 8% do PIB nesse momento de déficit chamado nominal, que é o déficit agregado do setor público. Que é para o que o investidor vê.
É o Isso. que ele olha. As agências de risco, tudo isso sempre olham as duas coisas e o agregado, né? Então, só para comparação, os Estados Unidos tem 6,4% do PIB de déficit nominal. Nós temos 8% do PIB. Então, é um quadro difícil. Só que quando a gente olha duas variáveis, o caixa do Tesouro é bastante gordo e a segunda, há uma demanda constante por títulos públicos. Isso não são características de um país que está indo à bancarrota. Isso pode mudar? Pode, é uma dinâmica. Mas está longe ainda de ser um quadro de insolvência, de quebradeira do setor público, etc. Agora, qual que é o problema então? É o nível elevado de gasto, a má qualidade da despesa e esse sistema orçamentário que entrou num piloto automático. Por exemplo, alguém é contra o gasto em saúde ou o gasto em educação? Não. Mas como fazer? O tamanho desse gasto, avaliar essa despesa. Então, se essa agenda não for enfrentada, em 2027, como disse a Thaís, o país fica ingovernável. Por isso que a minha aposta é que ela será enfrentada, não agora. Mas o governo que assumir, seja o mesmo governo ou um novo governo, vai precisar de um plano para as contas públicas, diferentemente do que aconteceu em 2023, em que se empurrou com a barriga e aí fez-se um ajuste de curto prazo em 2024. A solução, desculpa, William. Fica à vontade, cara, que é isso. No governo passado, o Paulo Guedes falava muito do DDD, né? De desvincular, desindexar. E o Bolsonaro, um governo de direita, a gente está falando, sempre vetou. Seria por aí o caminho, então? De desvincular, desindexar tudo. E desobrigar. E desobrigar os 3Ds, né? O Paulo Guedes estava correto nisso. Tinha que desvincular e desindexar. Essas duas palavras são muito importantes. Cada real de aumento no salário mínimo, o Armínio Fraga falou isso esses dias, foi crucificado, mas ele tem razão. R$1 no salário mínimo são 385 milhões de reais de despesas. Porque a política salarial, que é uma política de mercado de trabalho, virou uma política social. Ah, mas o aumento do salário mínimo reduziu a desigualdade. Veja, isso é o passado. Quer dizer, o que nós podemos fazer daqui para frente que seja mais eficiente, dado que a restrição orçamentária é muito maior, né? Então, desindexar é o caminho e desvincular, que a gente já tinha feito com a emenda 95 no governo Temer, e o governo Lula reverteu em 2023. A saúde e a educação caminhavam com a inflação. E aí eles reinstituíram a vinculação aos indicadores de receita. O que é um disparate. A receita cresce e você é obrigado a gastar mais. Só que a despesa vai crescer mais que a receita. O Daniel está me pedindo a palavra. Felipe, me corrija se eu estiver equivocado, a Thaís também sabe melhor do que eu. Você pode até ter uma ideia, como governo de turno, de que valorização do salário mínimo é uma política social importante ou cumprir os mínimos constitucionais de saúde e educação são políticas sociais importantes. O problema é que isso está comendo espaço orçamentário já, inclusive do Bolsa Família, inclusive de outros programas sociais que são considerados mais efetivos e mais focalizados, inclusive para o combate à desigualdade e à pobreza. Agora, tem um outro ponto também que me chama muito a atenção, que é a postura do Congresso Nacional e do Judiciário. Não vejo absolutamente nenhum apetite deste governo para resolver esses temas, pelo menos até o fim de 2026. Mas é preciso dizer que a postura do Congresso, não só com as emendas parlamentares, mas, por exemplo, acabamos de chegar ao limite pactuado de uso do PERSE, aquele programa de incentivos para o pessoal de eventos que sofreu na pandemia. Acabou, o Congresso está pedindo, está insinuando que vai querer mais dinheiro. O CNJ acabou de dobrar, na prática, o teto constitucional para magistrados de todo o país, legalizando os penduricários no mesmo valor do teto salarial. Então, existe como que um pacto de mediocridade no que se refere à política fiscal e aos custos do país. Não, a política não topa grandes mexidas, né? Nem o DDD, nem isso que você está falando. É só pegar o ponto que o Daniel está levantando, que ele está dizendo é o seguinte: vamos apontar o dedo não só para o Executivo, mas para o Judiciário e para o Congresso. Trata-se disso, Felipe? Sem dúvida. O Congresso, farinha pouca, meu pirão primeiro. Garantiram 52 bilhões de reais de emendas. Nós falamos aqui disso da outra vez também. O problema só cresceu. Conseguiram carimbar um crescimento contínuo desses 52 bilhões para sempre. Quer dizer, como se o país não dependesse de outra coisa. Vamos fazer emendas parlamentares, que são gastos de péssima qualidade em geral, são pulverizados. Eles ficam dependurando as santas casas, as entidades que são importantes nos municípios, nessas ajudas pontuais.
Então vai 500 mil para uma Santa Casa, vai 1 milhão para uma Santa Casa. Isso é despesa permanente, de custeio, não tem que ser custeada com emenda. Tem que ser custeada pelos financiamentos do SUS. É um outro modelo. Então é preciso que o Congresso também ponha a mão na consciência, o que eu acho que vai ser difícil de ser feito sem um presidente da República que aponte o caminho. Eu me lembro do governo Fernando Henrique, aprovou-se uma lei de responsabilidade fiscal. Isso foi lá no ano 2000. 2000. Em 2000, que foi muito importante. Ah, mas é impossível. Aprovou. Quer dizer, colocou limite para dívida, colocou limite para gasto com pessoal, uma série de inovações. Aprovou a meta de superávit primário, na época que a gente ainda fazia superávit primário. Então falta liderança, quer dizer, eles não têm convicção de que ter contas públicas organizadas é uma condição necessária para que outras políticas venham e gerem crescimento econômico. Tem O próprio liderança. Michel Temer, né, conseguiu fazer isso com baixíssima popularidade. O cara aprovou teto de gastos e outras medidas. Tem liderança capaz de dizer para o judiciário para de inventar penduricalho? Difícil, mas de alguma maneira o Fernando Henrique conseguiu fazer a despeito do judiciário. Tudo bem que era um outro judiciário, que não era tão ativista da forma como é hoje. Mas se a gente olhar algumas experiências em governos estaduais, essas agendas estão sendo tocadas, né? Por exemplo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, de alguma maneira estão tocando.